Também está bem documentado, talvez seja o que mais nós temos evidências científicas corroborando para a utilização dessas técnicas para a higiene brônquica, que são as técnicas de pressão positiva expiratória na via aérea. Que é uma pressão positiva expiratória utilizada na respiração, durante a expiração. Então, é um dispositivo utilizado para se obter uma resistência linear até o final da expiração, gerando pressões em torno de 5 a 20 centímetros de água na expiração. Consiste em uma máscara acoplada a uma válvula unidirecional com resistência por mola. Nós podemos ver a imagem ali. Então, o senhor utilizando uma máscara com spring load, utilizando para expiração. Foi uma técnica convencionada para pacientes com fibrose cística. Nós já vimos que são pacientes hipersecretivos, né? Então, que o paciente pode fazer acompanhado, mas ele também pode fazer sozinho, utilizando essa máscara e auxiliando na higiene brônquica, né? Então, essa técnica consiste em uma expiração contra uma pressão positiva, a pressão subatmosférica gerada na inspiração e uma pressão positiva gerada na expiração. Então, na ins, só a pressão subatmosférica. Na ex, essa pressão positiva. Fluxo independente, válvula spring load, válvula unidirecional e a máscara. A imagem aqui nós podemos ver mais claramente a utilização dessa técnica. Então, o objetivo de reduzir o aprisionamento de ar, mobilização das secreções e reversão de atelectasias também. Então, muitos pacientes, principalmente pós internação hospitalar, pós UTI, então eles têm muitas vezes a dispneia, ele tem por algumas microatelectasias que ficou. Então, a utilização de pressão positiva na reabilitação ajuda a ventilar essas áreas antes atelectasiadas, né? Então, tem inúmeros benefícios. Aqui eu trago dois quadros assim, mostrando assim, redistribuição do líquido extravascular, diminuição do retorno venoso, remoção de secreção, e aqui nós estamos falando especificamente para remoção de secreção, diminuição do espaço morto, aumento da capacidade residual funcional, recrutamento alveolar, então revertendo atelectasias, deslocamento do ponto de igual pressão, então eu ajudo na hiperinsuflação dinâmica. Se lembra da nossa aula de hiperinsuflação dinâmica, né? Então, eu utilizando uma pressão expiratória positiva na via aérea, eu desloco esse ponto de igual pressão para a via aérea mais proximal, ajudando assim e facilitando a expiração do paciente, né? Diminuindo o shunt, diminuindo também o trabalho respiratório. Então, além da higiene brônquica, que pode ser utilizada, tem inúmeros benefícios na reabilitação pulmonar. Então, avaliando com bastante critério o paciente de vocês, a indicação de utilização de pressão positiva, né? E tem também a pressão positiva por dispositivos oscilatórios. O que são isso? São aparelhos ou dispositivos que, além da pressão positiva, dos benefícios da pressão positiva que nós acabamos de falar, ele também faz com que tenha um dispositivo oscilatório, que vai oscilar, vai ter alteração, oscilações na via aérea que ajudam no descolamento, deslocamento de secreção. Então, o que normalmente nós utilizamos, que é mencionado, é o flutter ou o shaker. Isso na literatura nós temos bastante comprovação científica para a utilização desses aparelhos, né? Então, o flutter e shaker são aparelhos de forma de cachimbo que possuem um tubo com um bocal em uma das extremidades e uma tampa perfurada na outra, e em seu interior uma esfera de aço inoxidável de alta densidade repousa então em um cone. Então, expirando através do dispositivo, cria-se oscilações de fluxo de ar e pressão positiva. Essa pressão gira em torno mais ou menos de 10 centímetros de água nas vias aéreas, né? E a frequência pode ser modulada conforme a inclinação do aparelho, então a frequência de oscilação. Que eu trago algumas imagens, né, do shaker à direita, o flutter, o branquinho, e o paciente vai fazer encher, uma inspiração total, né, e uma expiração
neste cachimbo, né? E isso vai gerar pressão positiva e oscilação. Então, as vantagens das oscilações têm sido descritas como uma possível redução da viscoelasticidade, né, do muco gerada pelas oscilações, sendo próximas da frequência ideal para o deslocamento. Então, além da pressão positiva que ajuda no deslocamento, a oscilação ajuda no deslocamento dessa secreção. Então, principal objetivo dessa técnica, desobstrução e higiene brônquica. Então, quando eu avalio o paciente, vejo que ele tem um acúmulo de secreção na via aérea que está prejudicando o exercício. Então, eu preciso lançar mão desses dispositivos na minha reabilitação pulmonar para deslocamento de secreção. E a última técnica que eu falo, nós já falamos na aula anterior, que é a ventilação mecânica não invasiva. Então, nós falamos quanto que ela auxilia na reabilitação pulmonar, facilitando então o exercício, mas ela também pode ser utilizada então para principalmente aqueles pacientes com microatelectasias ou atelectasias, porque eu gero uma pressão positiva e eu tenho um aumento da ventilação alveolar ali, então reduzindo ou revertendo essas atelectasias, né? E também utilizando como higiene brônquica, porque eu estou gerando uma pressão positiva na via aérea. Nós falamos os modos, né? Pode ser utilizar tanto o CPAP como o BIPAP, independente, aquilo que ficar melhor para o paciente, né? E os objetivos: diminuição da alteração da mecânica ventilatória, redução do esforço ventilatório, melhora da saturação, melhora do fluxo sanguíneo e aumenta a tolerância do exercício.